Bom dia, bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Eu aqui, Paulo Bene, em mais uma edição da Madrugada Astral, sempre convidando e agradecendo você que acompanha meu programa, todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã. Você pode acompanhar ao vivo aqui pelo site da rádio e depois também pelo YouTube, tanto no meu canal Paulo Bene Astrologia ou no canal da Madrugada Astral. E você já me segue nas redes sociais? Venha comigo, @Paulo Bene Astrologia no Instagram, TikTok, Facebook, enfim, em todas as redes sociais, sempre com conteúdo novo aplicado à sua vida. E às quintas-feiras, sempre trazendo conhecimento sobre astrologia, tarô, hipnose, ciências herméticas, para que você aplique na sua vida. Agradecendo também sempre aqui na técnica, meu amigo Euri, que sempre faz ficar tudo redondinho para chegar aí no seu rádio, na sua casa, enfim, para que você possa acompanhar aqui comigo. E hoje, nesta quinta-feira, a gente vai conversar um pouquinho sobre decisões que redesenham destinos. E por que eu trouxe esse tema? Porque são sempre assuntos recorrentes daqueles clientes que me procuram para fazer seu mapa astral, astrologia, mapa natal, previsões, vocacional, enfim, e também nos atendimentos do tarô e hipnose. E esse assunto ele é importante porque, olha só, reflita comigo. Qual decisão que você tem adiado porque talvez você teme as consequências dessa decisão, mas você também pode muitas vezes temer a continuar onde você está. Ou também, se você escolhesse a sua versão mais corajosa que você pode perceber em você e que talvez o que você mudaria imediatamente agora que você está aí no carro, em casa, no trabalho, na academia, me acompanhando aqui. Ou qual é a decisão que você já pensou, você já sabe, já escolheu o que precisa tomar, mas ainda não se permitiu assumir. Nessas 3 perguntas eu tenho certeza que você já refletiu e eu também já refleti nas minhas decisões e por isso que vamos ficar juntos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos, temas que versam sobre esse tipo de decisões e escolhas. E sabe por quê? A gente precisa sempre pensar, a natureza das nossas decisões, elas refletem no que chamamos de destino. É claro que quando a gente pensa no destino, talvez algumas pessoas pensem assim, Paulo, eu sou o dono, a dona do meu próprio destino. Ótimo, bacana, e é isso mesmo. Não, Paulo, outras pessoas até e clientes que me procuram falam assim, meu destino já está traçado. De certa forma, isso também tem um certo sentido. Porém, seja numa escolha ou noutra, você é o agente, a agente do seu próprio destino. Seja para aqueles que acreditam que são construtores do seu destino, ou para aquelas pessoas que acreditam que o destino já está traçado e que ela é apenas, vamos falar assim uma linguagem simples, um gerente da própria vida. Vai apenas organizando os fatos para que aquilo aconteça. Porém, numa escolha ou noutra, as decisões que mudam destino, raramente elas são barulhentas, elas causam um grande furor na nossa vida. E sabe por quê? A nossa vida ela é feita das pequenas mudanças. Por exemplo, agora quinta-feira, 6 da manhã, logo cedo, talvez você está se preparando aí ao acordar, para os seus hábitos pessoais, você já tomou seu café, já está no trânsito, na condução, ou até já chegou no seu trabalho aí depois. Pense só, as pequenas decisões que você vai tomando ao longo do dia, ao longo do encontro com as pessoas, podem modificar algum destino. Se o fato positivo aconteceu diante de você, depende como você reage, aquilo te leva a um estado de mudança do destino. Ou se um fato ruim acontece agora contigo, certamente você vai ser levada a um destino que pode mudar. Por isso que as pequenas decisões, elas são mais silenciosas, elas quase não causam grande furor na nossa vida. O barulho mesmo, né, seja o barulho da alegria ou da tristeza, vem muitas vezes de como nós reagimos ao que acontece. Inclusive, outro dia eu comentei isso num encontro que eu estava com algumas pessoas. Tem uma sabedoria antiga, né, dos antigos, nossos avós, nossos pais, no sentido de sabedoria mesmo, né? Aquele que muito ri de dia, chora à noite. Ou até o contrário, aquele que chora muito durante o dia, ri à noite. Porque o que os antigos, eles
percebiam, não é nem pensavam, eles percebiam ao longo da vida. Você rir demais, sorrir demais ao longo do dia pode causar um chamado desequilíbrio e a vida te levar para o outro ponto. Isso vale como um pêndulo mesmo, onde a vida busca o seu próprio equilíbrio. Mas, Paulo, então talvez você está me dizendo que eu não tenho que sorrir durante o dia? Não, pelo contrário. É importante termos atitudes sorridentes, alegres, felizes durante o dia. Mas essa não é uma promessa que à noite virão fatos que vão desorganizar e nos trazer tristezas. É só para que a gente sempre busque o chamado caminho do meio, o chamado equilíbrio da própria vida. E nesse sentido, até trouxe uma citação de Sêneca, né, filósofo famoso, que é o seguinte, abre aspas, nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto se dirigir. Nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto se dirigir. Esse tipo de pensamento e de expressão é sempre importante a gente pensar, porque é o seguinte, a vida vai dando ventos ao longo da nossa jornada, né? Ventos que muitas vezes nós provocamos, ventos que nos são provocados para que a gente conduza a nossa própria vida. Como se nós tivéssemos o leme, o timão do nosso barco à mão. E isso é importante porque dentro do olhar e da perspectiva de que a nossa vida é uma grande jornada, uma grande embarcação, e eu até já trouxe esse tipo de percepção para você, a gente não pode dar cavalinho de pau com a própria vida. A vida é uma grande embarcação. As nossas mudanças precisam ser feitas ao longo do tempo. Ao longo. E isso é importante, esse tipo de percepção e pensamento, porque as gerações talvez mais contemporâneas, mais velhas, elas já perceberam isso. As gerações mais novas, até com o advento de todo esse estímulo que a gente recebe a todo momento, com as tecnologias, inteligência artificial, que seja, a gente acaba tendo um caráter do imediatismo. Eu quero para agora, eu quero para já. É claro que algumas decisões e reações precisam ser feitas para já. Porém, outras precisam ser feitas refletidas. Eu preciso, diante de um fato da minha vida, parar e perceber. Parar e perceber. Parar de reagir a todo momento, seja para alegria, para tristeza, para atitude positiva ou destrutiva, o que for. Eu preciso refletir sempre. E isso vai sendo um treino mesmo, assim como a gente treina musculação, treina a própria mente, o espírito, esse treino de reflexão, ele precisa ser feito e até ensinado. Então você mãe, você pai que me escuta, me acompanha, compartilha esse tipo de ensinamento para o seu filho, sua filha, aquela geração mais nova. A gente precisa ensinar sempre para que a pessoa pare e reflita, pare e pense, para qual decisão eu vou tomar a minha vida, para que esse vento favorável me leve ao porto que eu desejo chegar, ao porto que eu quero levar a minha vida. Isso é importante porque há uma conexão muito forte, por exemplo, com a astrologia. É muito importante nos atendimentos astrológicos, eu desejo que você venha fazer o seu. A gente identifica muitas vezes essa ação em Marte. Onde é que está Marte no seu mapa? A qual casa e qual signo ele está aspectado e convivendo naquela região para que ele possa ter uma ação construtiva ao longo da sua vida, te levando a portos que você deseja chegar, ou de repente, não é colocando a culpa em Marte não, porque o Marte é seu, o Marte é meu, né? Mas ele está levando você a lugares desconhecidos, inóspitos, lugares que você não deseja chegar. E quando você ganha esse estado de consciência, você vai percebendo, não é que a vida vai tendo mais sorte, mais prosperidade, mas você vai construindo essa própria vida. Então descobrir onde é que Marte está no seu mapa te leva a condições de melhores caminhos, melhores ações. Outro planeta que é muito interessante, que é o caso de Saturno, não é? E até num outro dia eu estava gravando um podcast e mandar um abraço a todos os podcasts que têm me chamado aí para gravação agora, sempre das previsões e do conhecimento também. É importante porque assim, eles perguntaram, o tal do ciclo de Saturno, não é? Que acontece mais ou menos lá pelos 28, 29, a gente arredonda para 30 anos, mas essa condição do ciclo de Saturno é importante porque, seja aos 30, aos 60 ou até
chegamos agora ao ciclo de 90 anos, e é muito fácil hoje em dia viver próximo aos 90 anos. Aos 30 nós temos saúde, vigor, alegria, intensidade, mas talvez não temos muita maturidade. Aos 60, essa maturidade já aumentou, porém já há um cuidado com a parte física, não é? Já não dá para arriscar tanto. Aos 90, a nossa sabedoria é muito maior, porém a parte física necessita urgentemente de maiores cuidados, melhores cuidados. E por que eu trouxe esse tipo de condição? Porque seja aos 30, 60 e 90, que são grandes marcos da vida, a gente vai percebendo se a vida, esses ventos da vida estão me levando a portos que eu quero chegar ou não. Se a vida eu estou estruturando para aquilo onde eu desejo ver, me enxergar e viver ou não. E é importante que você faça esse tipo de reflexão, porque o convite que eu estou fazendo para você é para que você possa entender melhor a sua própria vida e com aquelas pessoas as quais você partilha a vida. Outro planeta importante que é o caso de Júpiter, que traz o caso da expansão, não é? Do crescimento, da sorte, da graça, da bênção ou até do exagero e do desperdício. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar essas grandes oportunidades, as bênçãos da vida, para que possamos ter melhores sortes na vida. Inclusive, falando em melhores momentos, fica comigo, porque daqui a pouquinho eu vou trazer as previsões para o final de semana, para o seu signo, e aí você pode ter uma vida melhor. E por que a gente acaba decidindo errado? Não é? Vamos refletir um pouquinho, por que a gente às vezes erra de novo em ciclos que a gente já viveu, já repetiu, e vamos lá e decidimos errado. O primeiro deles é o quê? O medo do julgamento. Ah, Paulo, eu não tenho medo do julgamento, não. Será que não? Eu, às vezes, tenho. Eu não tenho vergonha de me expor aqui nesse sentido e compartilhar com você que, às vezes, eu tenho, sim, medo do julgamento alheio, medo do meu próprio julgamento. Porém, para que eu minimize os efeitos desse julgamento, eu paro e reflito. A decisão que eu vou tomar agora é aquela que me leva ao destino que eu quero chegar? Então, eu vou continuar. A decisão que eu vou tomar agora, seja pequena por ela, né, vai me levar a um lugar que eu não quero, inóspito, de repente que eu não quero estar e nem viver, então eu preciso mudar. E esse medo do julgamento é que pode levar você a uma decisão errada na própria vida. Pode perceber decisões erradas que você fez, de repente pode estar fazendo agora, neste momento, muitas vezes veio do medo do julgamento alheio, do julgamento da sociedade que você vive, dos grupos que você convive, da pessoa com quem você partilha a vida. Cuidado, né? Eu não estou aqui dizendo para você largar tudo e todos, não é isso. Mas cuidado muitas vezes porque a pessoa com quem você partilha a vida conhece uma boa parte de você. E muitas vezes ela não está acompanhando o seu processo de crescimento, ou você ou dela. Então, muito cuidado com o medo do julgamento. Outro ponto importante que a gente precisa entender que pode nos levar a decisões erradas são os nossos vícios emocionais. Por isso, cuidado, sempre reserve um lugar para aquela boa e fabulosa terapia. Por quê? A cura dos nossos vícios emocionais vão nos levar a melhores ventos, melhores escolhas. E todos nós temos algum vício emocional que precisamos tirar desse lugar principal. Precisamos nos livrar dos nossos preconceitos. Precisamos nos livrar daquelas previsões que a gente tem, não são as previsões astrológicas, mas a gente acaba previsionando o futuro no sentido que aquele futuro ainda não existe e fica com um pezinho no medo. E aí causando vícios emocionais de medo, de mau julgamento. Então, muito cuidado com esse tipo de olhar, tá bom? Outra coisa é a própria autossabotagem, que pode advir do vício vício emocional, não é? Eu me enxergo lá, aí eu acabo me autossabotando, não querendo estar naquele lugar, não fazer aquela coisa, não vivendo aquele momento. Então, muito cuidado, porque a autossabotagem, ela é o principal elemento que destrói o seu caminho para que você possa ter melhores escolhas e decidir a sua própria vida. Existe uma outra possibilidade também, que talvez até sendo um pouco redundante, que é o excesso de possibilidades. E aqui, claro, respeitando todas as condições sociais e financeiras de todo o público que me acompanha aqui, tem pessoas que não têm grandes possibilidades da vida, a gente precisa sempre pensar nisso.
não é? Eu posso ser um ser muito abençoado de possibilidades da minha vida, que eu posso escolher algumas coisas, mas tem pessoas que têm excesso de possibilidades. Excesso de possibilidades. E o excesso de possibilidades pode atrapalhar você a viver melhores momentos na vida. Olha só que coisa, às vezes até antagônica e maluca. Porque o excesso de possibilidades tira você do foco. Você ter muitas possibilidades na vida do que possa escolher viver e ser e fazer pode te levar a momentos até destrutivos, então muito cuidado. E também, não o último elemento aqui, mas também importante, que é o ruído mental. Isso para alguns signos a gente até alerta, né? Muito cuidado aí, geminianos, né? Virginianos, de repente. Alguns signos, eu estou trazendo aqui alguns padrões. Porque o ruído mental, muitos pensamentos podem te levar a momentos ruins. Então tenha cuidado, esse excesso pode te levar a piores escolhas dentro de perspectivas que você deseja viver na sua própria vida. E vamos lá para as previsões aos 12 signos, sempre lembrando, consulte o Sol e o seu ascendente aqui no signo, para que você possa viver um final de semana de bênçãos e graças, o final de semana dos dias 6 e 7 de dezembro. Então vamos lá, começando com o signo de Áries, arianas e arianos. Movimento aí no final de semana de uma criatividade maior, mais acesa. Você pode estar desejando uma expansão de vida, então olha aí que legal para você ter melhores decisões. Aproveite para ter conversas mais profundas com a pessoa que você está partilhando a vida e principalmente tendo uma coragem para realizar a sua própria visão de futuro, tá bom? Taurinas e taurinos. É momento de ter diálogos mais importantes, então, de repente, com as pessoas de casa, família, ou até a pessoa que você partilha a vida. Sabe por quê? Precisa ter a troca da intimidade. Se for em casal, que tal conversar sobre a intimidade de vocês? Se for em família, também assuntos íntimos que precisam ser resolvidos, para que você se transforme internamente e, principalmente, possa ter aquilo que o taurino e a taurina gosta tanto, que é o quê? A segurança emocional. Você ter um ambiente seguro para poder viver. Ótimo final de semana. Geminianas e geminianos, momento aí de estabelecer alguns acordos, equilíbrios. Então, estabelecendo trocas melhores, trocas mais justas entre você e as pessoas que você partilha a vida. Vamos ajustar um pouquinho a rotina, não é? Cadê aqueles hábitos e costumes que você se comprometeu lá no começo do ano? E não é porque é dezembro, não, que esqueceu da rotina, tá bom? De repente, aí até o maior brilho social para esse momento da sua imagem de vida e, principalmente, estabeleça agora, vai já fazendo aquela lista de desejos, de escolhas práticas que você deseja ver realizado. É um momento muito bom neste final de semana. Cancerianas e cancerianos, vocês vão estar com uma energia toda para resolver problemas, então tirar aquelas pendências que de repente estavam aí atrapalhando o seu caminho, principalmente estabelecendo momentos aí de lazeres e de prazeres que podem ser bacanas por um final de semana e também estabelecendo aí um foco nos detalhes para disciplina. Vamos estabelecer melhor disciplina aí, canceriano e canceriano, porque a disciplina leva você ao resultado melhor, até para aqueles sonhos e projetos que você deseja ver realizado. Leoninas e leoninos, momento de protagonismo para vocês é bom. Então, principalmente nos assuntos internos, sabe aqueles assuntos, de repente, pendências do passado? Vamos lá, porque você pode ser protagonista disso e isso é importante. Aproveite para se expressar de maneira mais autêntica, principalmente em momentos aí apaixonantes com a pessoa amada e tendo impulsos para realizar seus sonhos e projetos. Virginianas e virginianos, momento de criação, né? De ter momento aí criativo, aproveita para estabelecer a criatividade. Quando a gente fala criatividade, às vezes não é só para ter novas ideias, mas ideias boas, práticas para o dia a dia. Porque você pode, com essas ideias, fazer encerramentos de assuntos que já não deseja mais ver realizado, mas de maneira sutil, sabe assim, encerrando bem devagar, bem tranquilo, isso é muito bom. E tendo também alguns insights, não só de maneira criativa, mas espiritual, né? Sensitiva também. E esses insights vão te levar a melhores caminhos. Librianas e librianos, momento de maior comunicação, iniciativa social, conexões, e para vocês gostam. Então, tem uma resenha, tem um encontro, tem uma festinha, pode ir que vai ser um momento bacana aí para vocês.
lembre-se do seu alto valor, não deixa só a pessoa que você partilha a vida, encontra ter alto valor. O alto valor é seu, ok? E também aproveite o momento agora, final do ano, para entender melhor as suas escolhas financeiras, planejamento financeiro, vai ser bom também. Escorpianas e escorpianos, cuidado aí só com os gastos financeiros, né? Já passou as famosas Black Fridays, mas ainda final de ano, comprar os presentinhos de Natal, muito cuidado aí com os impulsos financeiros, porque é importante que você use a sua imagem, né? Para estabelecer melhor magnetismo para os sonhos que você deseja ver realizado, clareza mental, visibilidade para aquele grupo que você deseja ser notada, ser notado, mas principalmente para ter melhores decisões seguras. Então, segura o bolso e vai para as escolhas pessoais, que isso vai ser importante para você. Sagitarianas e sagitarianos, momento de maior abertura social, principalmente para assuntos mais importantes. Você sabe quais são os assuntos mais importantes. Estabeleça, faça uma lista, né? Seja assuntos de casa, trabalho, pessoal. Faça uma lista, resolva os assuntos mais importantes. Já vai tirando de letra esses assuntos para você ir realizando com maior força as pendências do dia a dia. Outra questão também, a sua intuição está alta. Então aproveite o final de semana aí para perceber melhor isso. E acreditando na sua intuição, não no sentido mediúnico só, mas sensitivo. Perceba isso, você vai me depois mandar uma mensagem agradecendo por isso, tá? E força pessoal para realizar tudo aquilo que você precisa. Capricornianas e capricornianos, que tal retomar alguns contatos de redes que estavam ativas no passado e você deixou passar? Sabe por quê? Você pode ter maior e melhor estratégia para o seu reconhecimento dos lugares que você passa, na família, trabalho, vida pessoal, social. Isso é importante porque, dentro do possível, você pode se recolher no momento que você deseja e aparecer melhor naquele momento também que você deseja. Às vezes a capricorniano, ele tem aquele momento estratégico também, mas estabelecendo a sua própria meta. Só que apenas realizar, chega um momento que também cansa para capricorniano e para capricorniano. Então vamos tomar um certo cuidado aí. Aquarianas e aquarianos, momento de apoio coletivo, permita-se, dividir um pouquinho seus projetos, tenha uma visão mais ampliada no trabalho, nos compromissos também, e estabeleça uma figura de autoridade para os projetos que você deseja ver realizado, porque é o momento de você realizar e não só dos outros. Compartilhe, mas realize também. E tenha uma ação ampliada para aquilo que você mais acredita, suas crenças mesmo. Isso vai ser bom no final de semana. Piscianas e piscianos, momento de força profissional, intensidade e principalmente aproveite esse final de ano aí, agora mês de dezembro, para ter brilho no trabalho, para decisões mais maduras e mais complexas também. Essas foram as previsões para o final de semana, dia 6 e 7 de dezembro. E continuando aqui, o nosso bate-papo sobre as decisões aí que redesenham nossos próprios destinos, um outro ponto aqui que eu trouxe é o seguinte: como é que eu posso reconhecer que chegou a hora do meu ponto de virada e que de repente eu estou fazendo isso que você falou, Paulo, dividindo o meu dia em pequenas decisões para que esses ventos da vida me levem ao ponto e o porto que eu quero chegar? É principalmente você tendo uma urgência interna. Às vezes a gente quer ter uma urgência externa. Eu quero ajudar o outro, salvar o outro, fazer meu trabalho, eu quero apenas resolver, ser um resolvedor de questões. E a sua própria urgência interna, onde é que está nessa pauta? Cuidado. Ter uma clareza súbita, porque a clareza dessas decisões vão te trazer, sendo de novo aqui talvez um pouco redundante, melhores clarezas para as escolhas que você deseja trazer. Isso vai te trazer uma paz profunda, uma paz que acaba estabelecendo de novo um novo ciclo para você estabelecer as escolhas que você deseja. E principalmente percebendo aquilo que a gente chama das portas que se abrem. Muitas vezes a gente fala, nossa, se abriu uma porta de oportunidade aqui para mim, que bacana, que legal. Por quê? Porque a gente estava com uma clareza. É isso apenas, as portas estão se abrindo a todo momento, mas a clareza súbita vai te levar ao melhor momento. E principalmente, se você está num ponto de encruzilhada, sem clareza,
tenha certeza de que a sua mente sabe o caminho certo. Ela sabe. Mas para isso é importante que você use, por exemplo, ferramentas como astrologia, tarô e hipnose e venha comigo nessa jornada. Aproveite agora, final do ano, venha fazer seu mapa astral no código 11 99302 0468 ou nas redes sociais, @PauloBeneAstrologia. Seja bem-vindo, dezembro, uma ótima quinta-feira para todos vocês, um beijo no seu coração e até mais.